Então, amados, vamos para a segunda parte do nosso estudo das doutrinas bíblicas. Primeira parte, nós estudamos a doutrina das Escrituras, ou bibliologia. Agora vamos estudar a doutrina de Deus, ou a teologia. Que Deus nos dirija nesse caminho. O que é teologia? Teologia basicamente é o estudo de Deus. Deus, logia, estudo, discurso ou razão. Então, teologia é o raciocínio, a dissertação, o estudo a respeito de Deus. Existem 3 categorias de teologia. Existe a teologia natural, que é o estudo de Deus como revelado no universo, na natureza, que Paulo fala isso brilhantemente em Romanos 1:20, quando ele fala que as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua própria divindade, claramente se entendem e se veem pelas coisas que são criadas, para que os homens fiquem indesculpáveis. Então, Deus se revela através da natureza. Essa é a teologia natural. A segunda é a teologia bíblica, o estudo de Deus como ele se revelou a nós nas Escrituras. E a terceira é a teologia sistemática, que seria o estudo de Deus a partir da natureza, do raciocínio, da filosofia e das Escrituras, ajustado a um sistema pré-concebido. Qualquer tentativa, então, de estudar Deus e a verdade de Deus sempre vai tomar alguma forma ou sistema, e para que seja compreendida e retida. Toda sabedoria que a gente possui, ou qualquer sabedoria verdadeira e sadia, sempre vão ter 2 partes, o conhecimento de Deus, que nós vamos estudar agora, e o conhecimento de nós mesmos. Então, o termo teologia, ele normalmente é usado de 2 modos. Tem 3 categorias e 2 modos como o termo é usado. O termo é usado para descrever o estudo de toda a verdade bíblica, ou o termo é usado para descrever o estudo específico de Deus, da existência de Deus, da natureza de Deus, dos nomes de Deus, dos atributos de Deus, o seu caráter e as suas obras. Então, nesse estudo de hoje, começando hoje, teologia vai se aplicar ao estudo sobre Deus. Será que nós podemos conhecer a Deus? Existe possibilidade de se conhecer a Deus? Ponto. Num certo sentido, Deus é incompreensível, porque ele é infinito e nós finitos. E como uma mente finita como a nossa pode compreender a mente infinita como a dele? Paulo vai dizer em Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A gente nunca vai chegar na profundidade de entender a justiça de Deus, o juízo de Deus, ou mesmo o grande amor de Deus, porque está escrito no Salmo 36:6 que a justiça de Deus é maior do que as grandes montanhas. A justiça de Deus é maior do que o Everest, e são poucos que já alcançaram o cume do Everest. E o juízo de Deus é mais profundo que os maiores abismos, o abismo mais profundo que existe no Oceano Pacífico, a Fossa das Marianas, tem mais de 10.000 metros de profundidade. Os juízos de Deus são mais profundos. Está escrito também, Isaías, falando da loucura da idolatria, ele falou: a quem, pois, me fareis semelhantes, ou com quem me comparareis? Por isso a idolatria é uma coisa muito louca.
Então, nesse sentido, a gente não pode compreender a plenitude da natureza de Deus, nem ter uma ideia completa de todos os seus planos e desígnios. Ninguém entrou no conselho de Deus para lhe dar conselhos a respeito de nada. Agora, conhecer a Deus pode ser incompreensível, mas pode ser compreensível e passível de conhecimento. Como assim? Jesus falou: eu te revelei na terra. Jesus veio revelar o Pai. Ele disse um dia a um dos discípulos: quem me vê a mim vê o Pai. Como então você me pede, mostra-me o Pai? Então, em Hebreus diz: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a exata imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E também Paulo escreveu em Colossenses que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, se pode conhecer a Deus conhecendo a Cristo. Se pode conhecer a Deus até o ponto que é necessário para você, para a salvação, para a sua comunhão com Ele, para o serviço dEle, para crescer em graça, maturidade, para que a glória dEle habite em nós, para que a glória dEle seja o nosso objetivo em tudo que fizermos, como está escrito. Mas em 1 Coríntios 13 fala que nós, na eternidade, vamos conhecer como somos conhecidos. Então, na eternidade, nós vamos ter mais entendimento e conhecimento sobre Deus. Agora, um outro ponto essencial dentro da teologia é a existência de Deus. Qual o valor do argumento da existência de Deus? Na Bíblia, em primeira instância, ela nunca vai debater com o homem se Deus existe ou não. Ela começa, o primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou no Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou Romanos 1, que eu já citei, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Como Deus manifestou? Os seus atributos invisíveis, o poder, a divindade, claramente se reconhecem pela criação. Então, quando o homem não vê a glória de Deus na criação, ele está rejeitando o conhecimento de Deus e fica indesculpável, porque tendo um conhecimento de Deus através da revelação da natureza, não glorificaram como Deus. Está em Romanos 1, você pode checar, de 19 a 21. Então, a Bíblia fala de uma teologia natural, e os seres finitos como nós não podemos demonstrar a existência de um Deus infinito. Um certo irmão de nome Buswell falou o seguinte: a maioria de nós acredita que o sol vai se levantar amanhã cedo, mas se fôssemos analisar as evidências, os argumentos que levam a essa conclusão, seríamos forçados a admitir que eles, por melhores que sejam, são caracterizados pela probabilidade. Ou seja, tem probabilidade do sol nascer ou não. Então, a mesma coisa na busca de Deus, os argumentos sobre a existência de Deus que a gente vai ver, não são substituto para a revelação de Deus nas Escrituras e nem levam à fé salvadora, mas nos ajuda a ficar mais confiantes, a ter uma certeza maior sobre quem Deus é e que Ele é real. Então,
Quais seriam os argumentos sobre a existência de Deus que a gente poderia considerar? O primeiro argumento é o argumento da razão, ou seja, é um argumento de causa e efeito. Ao nosso redor existem efeitos tais como a matéria, o movimento, eles existem, né, eternamente, pois toda a evidência indica um universo que está se desgastando. Se eles existem eternamente, né? Se o universo surgiu do nada, né? A explicação mais razoável é que a matéria e o movimento foram criados num ponto do tempo, que só Deus é eterno, que na verdade o universo teve um início, só que não sabemos quando. A maioria dos cientistas tentam datar o universo na faixa de entre 5 e 20 bilhões de anos. Então, se o universo teve um início, ele só pode ter tido início através de um Deus que é infinito. Então, o efeito de existir a criação, o universo, a causa é Deus. Inclusive hoje, eu li um livro que chama Mostre-me Deus, T.A. Higgins, que é um escritor voltado para os astros e para a astronomia. E ele fala no livro dele que os cientistas hoje que defendem a teoria do Big Bang, eles têm que admitir que Deus existe, porque aquela explosão, segundo essa teoria que deu origem a tudo, não poderia ter acontecido sem um iniciador, né? Então hoje os cientistas já estão se embananando com isso, sobre a causa e efeito. Então, a razão, a causa, o efeito. A causa é Deus, o efeito é o universo, existe. Então, mostra que Deus é real. Outro argumento da existência de Deus é o argumento da natureza, né? A gente encontra um propósito determinado para quase todas as coisas na natureza. Existe um movimento preciso, ordenado, né? Você vai achar no Salmo escrito: aquele que fez o ouvido não ouvirá, o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura quem repreende as nações não há de punir? Salmo 94, 9 e 10. Todas essas coisas parecem fazer parte do equilíbrio da natureza, né? A Terra tem uma inclinação do eixo em relação ao Sol, que estabelece os tempos, as estações e a melhor distribuição de luz e calor durante o ano. A Terra fica numa distância ideal do Sol. A Terra está no ponto ideal de distância do Sol para que haja vida. Por isso, o planeta Terra, ainda que seja um átomo ou um cisco lá no universo, ele é o único lugar que até hoje se achou vida, e os cientistas ficam se debatendo e tentando achar vida em outros planetas, mas a Terra tem tudo para que haja vida: local certo, temperatura, estação, anos, etc. Então, isso fala da beleza de um Criador que planejou as coisas, né? Tendo planejado as coisas, mostra que ele é real, né? Por exemplo, na criação, uma das substâncias mais comuns é a água. E a maior parte das outras substâncias torna-se mais densa quando abaixa a temperatura. A água, ao contrário, quando abaixa a temperatura, ela fica menos densa quando é congelada. O gelo tem densidade menor do que a água líquida.
Por isso é que o gelo flutua, né? Se a água no estado sólido ficasse densa e afundasse, rios, lagos e mares jamais se descongelariam e grande parte da terra se tornaria glacial e inabitável. E isso só é possível que um criador habilidoso e inteligente, né, aquela inteligência completa, deu à água características diferentes das outras substâncias. Então, o argumento aí mostra que Deus é real. Outro argumento que mostra a realidade de Deus é o argumento da história. A história se apoia sobre o alicerce da providência divina. Deus preparou as coisas. Só um estudante de história cego ou parcial não enxerga a obra da providência. Isso não significa que um propósito sábio, visível, é visível em todos os eventos. Não significa que a gente vê tudo em todos os eventos, mas se leva em conta que o homem, nós, sendo rebeldes e pecadores e um agente moral livre, ele não consegue atingir a profundidade de Deus, mas ele vê a mão de Deus na providência da história. Ou seja, Deus ele não causa cada evento individual, mas ele está no controle do fluir dos eventos, executando seus propósitos. Ele cumpre também, a palavra diz, suas profecias registradas na palavra dele. Ele diz em Isaías: eu farei toda a minha vontade. Pegando o exemplo aqui hoje do coronavírus, Deus está no controle do fluir desse evento e ele vai, de um modo ou de outro, usar isso para a glória dele. Então a gente deve se submeter a Deus e descansar no poder dele. Outro argumento da existência de Deus é o argumento da alma humana, Primeiro, a imagem de Deus está no homem. Segundo, o homem é um ser moral. Está escrito lá que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus no homem é vista no fato dele ter domínio sobre as criaturas, porque em Gênesis 1:26 está escrito: tenha ele domínio. Olha que o C.S. Lewis falou. Primeiro, que os seres humanos em toda a Terra têm essa ideia curiosa de que devem comportar-se de certa maneira. Segundo, eles, na verdade, não se comportam desse modo. O C.S. Lewis pegou bem a alma humana como o homem é. Então, a própria existência do homem é uma prova da existência de Deus. E, por último, o argumento sobre a existência de Deus é o argumento da Escritura. A Bíblia afirma ser a palavra inspirada de Deus. Está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus. A sua exatidão tem sido questionada, mas cada dia mais a pá dos arqueólogos tem mostrado o que nós estudamos lá nos manuscritos, a evolução disso, tem mostrado que Deus nos deu um texto, o texto original. A gente não sabe onde ele está na plenitude, mas sabemos que ele é real e que nada deve perturbar a nossa fé em relação a isso. Glória a Deus. Então, em resumo, Deus é real. E os argumentos da sua existência, que a gente viu aqui, tem argumentos da existência de Deus, o argumento da razão, o argumento da natureza, o argumento da história, o argumento da alma humana e o argumento da Escritura. Mas, em tudo isso, se não houver fé verdadeira em nosso coração,
nunca atingiremos a plenitude de Deus. O Senhor te abençoe.